Olá, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui. Já falamos do nosso relacionamento quanto à lei, que a lei agora não tem poder mais sobre nós. E falamos também sobre o relacionamento quanto a Deus. Nós éramos inimigos, agora somos amigos. Não éramos filhos, passamos a ser filho. Nós tínhamos uma dívida que era a culpa. Agora tivemos o perdão. Nós tínhamos uma sentença que era a morte, obtivemos vida. Nós tínhamos a injustiça e agora nós temos a justiça de Cristo. E nós podemos se aproximar dele, temos acesso a ele, podemos falar com ele qualquer hora. E agora nós fazemos parte da família real, divina. Família real divina. Não é qualquer família. Não é do rei da Inglaterra. Não é do rei da Espanha, do rei da França, não é qualquer tipo de rei, é o rei soberano. Nós fazemos parte dessa família real, eu e você, nós e todos aqueles quanto crê, todos aqueles quanto o recebe, todos aqueles quanto se arrepende, todos aqueles quanto nasce de novo, todos aqueles quanto o esperam. Um relacionamento quanto à culpa pessoal. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque às vezes a pessoa é um cristão ou uma cristã, um servo de Deus ou uma serva de Deus, e ele às vezes fica frustrado. Se você fizer esse teste que eu vou falar aqui agora, pergunta, você pastor, você presbítero, você diácono, você diaconisa, você obreiro, você obreira, você mensageiro do evangelho. Faça esse teste. Pergunta para o teu irmão, pergunta na igreja, pergunta para ele, faz a seguinte pergunta. E você vai ver que as pessoas, às vezes, elas estão ali, mas elas estão cheias de dúvidas. Elas não têm certeza, elas estão inseguras. Faça esse tipo de pergunta. Diga para eles assim, olha, você é filho de Deus, sim ou não? Eles vão responder. Alguns vão responder positivamente, alguns vão responder negativamente, mesmo com dúvida. Aí você diz, você está aguardando a volta de Cristo? Alguns vão dizer, sim, estamos aguardando. Aí você pergunta, se ele tocar a trombeta, se tocar a trombeta agora, para ele arrebatar a igreja, você será arrebatado? 95%, meus irmãos. 95% eu estou sendo bonzinho. Eles vão ficar com a dúvida. Eles vão tutubiar. Eles não vão dizer de pronto, sim, irei. Porque a própria consciência dele deixa ele com essa dúvida. Se ele está sendo, se ele é salvo ou não. E aqui nós vamos tentar sanar um pouquinho dessa dúvida aqui. E eu queria que vocês, senhores pregadores, pastores, fizessem isso. E depois vocês podem até comentar aqui, dizendo, olha, o que o senhor falou não é bem assim. Pode vir comentar, tá bom? Eu estou aberto às críticas. Um relacionamento contra a culpa pessoal. Um antigo sábio chamado Sêneca declarou que não se sentia demasiadamente perturbado quando um criminoso era solto pelo tribunal sem ser condenado. Porque todo homem é culpado e seu próprio carrasco. O carrasco, naturalmente, é a consciência de culpa que o homem tem. Mediante a justificação, todo crente recebeu a provisão divina para ficar livre da culpa. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Epístola aos Hebreus capítulo 9, versículo 14. Mas, infelizmente, muitos crentes ainda sofrem de falsa culpa ou acusação porque não se apropriaram dessa provisão. Agora, a pergunta é a seguinte, como o crente pode aplicar essa bênção da justificação à sua vida? Muitos não se apropriaram dessa justificação, eles têm dúvida. Será que se eu morrer agora, eu irei
ser salvo, eu estarei salvo. Será se Jesus vir agora, eu serei arrebatado ou eu ficarei? Ele tem dúvida. E essa dúvida pode prejudicar ou pode ajudar. Vamos ver aqui. Para responder à pergunta, consideramos a causa do sentimento de culpa pessoal. O homem sente-se culpado quando continua pensando que o cometeu mal, que é faltoso, que deve ser castigado e deve pagar pelo seu delito. É bom para o homem, seria bom para o homem, ou é bom para o homem, achar-se assim, se a sua consciência estiver sendo motivada pelo Espírito Santo como um meio de levá-lo a confessar seus pecados a Cristo. É bom se ele não tiver ainda confessado os seus pecados, ele não tiver ido a Cristo ainda. Se isso estiver acontecendo antes, louvável, é bom. Mas, por outro lado, se esse homem já tiver ido a Cristo e tiver confessado os seus pecados, e se essa confissão for sincera, não deve ter esse sentimento de culpa. Porque quando você faz a confissão sincera dos seus delitos cometidos e você abandona os seus delitos cometidos, você tem que ter a certeza, a convicção que você foi perdoado e você não pode mais ser atormentado ou perturbado por esse pensamento, por esse senso de culpa. Vamos ver aqui. O crente que por falta de fé, base bíblica, convicção espiritual, permitir sentimento de culpa contra o pecado já confessado, a Deus abandonado, confessado e abandonado, será vítima de frustração e desespero, resultante da falsa culpa ou acusação da consciência. Às vezes, esse sentimento de derrotas são aplicados por fontes externas tais. Olha as fontes externas que pode gerar esse tipo de culpa ou de sentimento de culpa em você. Olha as fontes. Olha as fontes externas. O crente... Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui. Às vezes esse sentimento de derrota são aplicados por fontes externas tais como amigos críticos, entes queridos que não perdoam e etc. Que querem lembrar-nos dos nossos fracassos e manter-nos na prisão da culpa. O crente em Jesus não precisa sofrer tal coisa, porque a provisão da justificação que Cristo realizou por nós libertou-nos de toda a culpa. Se você confessou, se você deixou, se você largou, se você abandonou, se você tem convicção, estão perdoados. Isso não pode ficar te martirizando, nenhuma fonte externa. Alguém pode dizer, agora matou e agora diz que é crente. Era um ladrão e agora diz que é crente. Era um beberrão e agora diz que é crente. Era um viciado e agora diz que é crente. Isso são as fontes externas. Essas fontes externas não podem te deixar com frustração ou com senso de culpa. Você tem que eliminar elas. Se você já confessou, se você já abandonou, se você não está praticando mais, se você está em Cristo, se você está em Jesus, elimina essas fontes externas. Quando alguém se arrepende do seu pecado e se volta para Deus com fé, toda e qualquer culpa do pecado é apagada. A solução para eliminar qualquer sentimento pessoal de culpa é reconhecer e confessar o pecado ou fracasso e crer sem questionar nem duvidar na sua mente que Cristo pagou a dívida daquele pecado e que Deus o contempla somente na justiça de Cristo. Isto é, limpo e livre de dívida. Tendo o próprio Deus justificado o crente, ninguém mais tem o direito de condená-lo, nem sequer seu próprio coração, pois ele está em Cristo. Se você está em Cristo, está perdoado. Se você está em Cristo,
está justificado. Se você já confessou, já abandonou, já deixou, não pratica mais, já largou, já está na direção ao contrário, já se converteu, já está com novidade de vida, já nasceu de novo, já é um novo homem, já é uma nova mulher, já tem mudança de mente. Então você não pode ser frustrado por essas fontes externas e por esse senso de culpa. Você é justificado. Quando te perguntarem, se Jesus tocar a trombeta agora, eu serei arrebatado? Afirme com convicção, com certeza, com fé, sim, porque Cristo pagou o preço que era para cair sobre mim e me justificou. Eu tinha uma dívida com ele de culpa, eu tinha uma dívida com ele de pecado, eu tinha uma dívida com ele de uma sentença de morte. Ele cumpriu essa sentença no meu lugar, cumpriu os mandamentos, foi correto nos mandamentos e agora ele me chamou e eu estou nele. Se você está em Cristo, nova criatura é. Romanos 8, versículo 33, versículo 34. Olha o que diz. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? A pergunta, quem? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Outra pergunta. É Cristo Jesus que morreu. Quem morreu por mim, querido? Quem morreu por você, querido, querida, irmão, irmã, pastor e pastoras, diáconos, diaconisa, presbítero, obreiro, livre pensador, quem morreu por você foi Cristo. Ele que morreu lá na cruz por você. E não é pelos seus esforços que você é salvo. É pelo o sacrifício que foi feito lá no Calvário. Foi pago, você foi comprado, você foi resgatado. Você é livre. Quando você está em Jesus, você é livre. Permaneça em Jesus, aguarde Jesus, fique em Jesus já já. Ou se nós partimos daqui antes da vinda dele, ou quando ele vir, nós receberemos um corpo glorificado. E vamos encontrar o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. João 14, João Evangelista, capítulo 14 diz assim, Jesus dizendo, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. Eu vou, e se eu for preparar-vos lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele me comprou, ele te comprou, ele vai vir nos buscar. Não deixe esse senso de culpa te abater, tá bom, querido, querida? Um relacionamento contra o futuro. Falamos sobre o relacionamento contra a lei, o relacionamento do homem contra Deus, o relacionamento contra a culpa pessoal. Agora vamos falar um relacionamento contra o futuro. A justificação não somente nos liberta da culpa do passado, mas também nos livra de todas do futuro, porque uma vez justificado por Deus, o crente pode saber nesse exato momento que é salvo. Não precisa esperar até a consumação do século para ver se ele foi suficientemente bom para merecer então a salvação. Não é porque você merece, não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos esforços, é somente crer. É somente crer no sacrifício, é somente se converter, é somente se arrepender, é somente ter mudança de mente. Se mentia, não mente mais, se roubava, não rouba mais, se matava, não mata mais, se brigava, não briga mais, se falava mal, não fala mais, se tinha ódio, não tem mais. Você é o filho da paz, você é o filho de Deus, você é o irmão de Jesus, você faz parte da família real divina. Você foi adotado, eu fui adotado, nós fomos adotados. Então, não precisa esperar até a consumação do século. Agora, fala com convicção, com certeza, com segurança, com garantia, com fé. A mesma fé de quando você se converteu, a mesma fé de quando você estava no meio do processo, tem que continuar até o fim. Ele vai vir nos buscar, ele vai nos encontrar nele. Nós não vamos abandoná-lo, nós vamos permanecer, nós vamos segui-lo, nós o amamos, nós queremos, ele nos amou, nós também queremos reconhecer, mas não é por esforços, não é
por mérito, é por fé em Cristo, tá bom? Vamos ler aqui, Tito, capítulo 3, versículo 7, olha o que diz. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isaías 61, 10. Porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto da justiça. Você é justificado, eu sou justificado, nós somos justificados, não pelos nossos méritos, não pelo que fazemos de bom, mas porque estamos em Cristo. Iremos nos manter em Cristo, iremos permanecer em Cristo, estamos aguardando a vinda de Cristo, nós esperamos a Cristo e Ele irá nos buscar. Enquanto isso, nós temos que divulgar esse Evangelho para que as outras pessoas também entendam isso, reconheçam isso e venham para Cristo e aguarde a Cristo. Divulgue no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu YouTube, no grupo da família, no grupo do vizinho, no grupo da igreja, no grupo dos pastores, no grupo da comunidade, no grupo das irmãs. Eu conto com a sua ajuda. Dê o like, estou aberto às críticas. Tudo que você não concorda, pode comentar, tá bom? Deus abençoe a todos. Então hoje nós falamos sobre... Vamos ver aqui para nós finalizarmos com chave de ouro. Glória a Deus. Os benefícios da justificação. E já nós vamos falar sobre a justificação, a fé e as obras. Tá bom, querido? Deus abençoe, graça e paz. Todos tenham uma boa tarde. Amém.